Oi pessoal, muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez no COJP, nessa troca gostosa do que Deus tem falado conosco na palavra. Essas lives têm sido muito bacana, né? Essa troca que temos tido aqui através do COJP Conectados, né? E vamos compartilhar algo que o Senhor falou comigo essa semana. Tá lá no livro de Marcos. Vamos colocar ali um pano de fundo, né? Nesse livro de Marcos, há muitos milagres relatados. E uma coisa que me fez pensar nessa semana, às vezes de vez em quando a gente fala assim, nossa, a gente precisava de mais milagres. Nossa, o que o mundo precisa é de milagres para se voltar para Deus. Mas será que o que o mundo precisa para se voltar para Deus é milagre mesmo? Então nós vamos falar de uma turma que experimentou muito milagres. E acho que não é bem assim. Vamos lá? O que aconteceu? Os apóstolos, depois de terem vivido já algum tempo com Jesus, eles foram designados a uma missão, foram 2 a 2, curaram pessoas, Jesus deu poder para curarem em nome dele, né? Então eles curaram pessoas, colocaram em liberdade pessoas oprimidas, né? Porque a cura era completa, tanto física quanto espiritual. E é dessa forma que Deus faz. Ele, quando cura, ele cura para valer, né? E, enfim, eles voltaram dessa missão, estavam entusiasmados. Jesus olhou que, embora estivesse entusiasmado, ouviu tal, reconheceu neles um cansaço físico e falou: olha, a gente precisa ir para o outro lado, vamos para o outro lado, onde a gente vai poder descansar um pouco. Jesus também devia estar precisando de um descanso, porque a fama dele tinha se espalhado e as pessoas vinham de tudo quanto é lugar para estar com ele, né? E ele curava o tempo inteiro, ensinava o tempo inteiro, e era dessa forma. Foram para o outro lado, só que quando chegaram, estavam a caminho, perceberam o quê? As pessoas que estavam ao redor, acompanhando de perto, saíram correndo, contornaram e chegaram lá primeiro que eles. Quando eles desceram do barco, viram aquela multidão e, embora estivessem cansados, ocorreu algo no coração de Jesus. Era a paixão que ele tinha pelas pessoas. E diz que ele se compadece da multidão. E ele se compadece da multidão e ali ele identifica uma necessidade única da multidão. Eles eram como ovelhas sem pastor. E ovelha sem pastor precisa muito mais do que um milagre. Ser pastoreado é ser cuidado, é ser protegido, é direcionado. O pastor, ele tem essa função, né? Esse cuidado com a ovelha. E Jesus olhou para aquela multidão e muitas delas vieram em busca de curas, né? Com certeza. Mas ele olhou e viu além da necessidade física, ele viu essa necessidade de se voltarem para Deus e terem nesse Deus esse pastoreio, esse cuidado, essa direção, né? Que muitas vezes, muitas vezes por escolha, né? Se distanciaram desse bom pastor. E o fato é que Jesus, ao olhar, ele ensinava, ele curou muitos ali daquela multidão. Chegou num horário, os discípulos falaram: olha, eles vão despedir? Não, ele falou: não, vamos dar de comer a eles antes de despedirem, estão com fome. E para surpresa deles, a partir de poucos pães e peixes, Jesus fez aquela maravilhosa multiplicação de pães. Então esses discípulos que viram isso, inclusive participaram na distribuição, na organização, né? Em dado momento, Jesus falou assim: agora deixa que eu vou aqui finalizar com eles e vão vocês, atravessem o mar e depois eu vou encontrar com vocês. De fato, Jesus não negligenciava essa necessidade de descanso deles e os mandou, né? Jesus realmente terminou ali o que ele estava fazendo e não foi encontrar com eles. Ele foi em busca do próprio descanso para poder
ter o que dar, ele tinha que estar bem. E o descanso por Jesus estar aqui nessa terra, embora sendo Deus, o Filho de Deus, estar em carne, ele tinha necessidade desse descanso, estar na presença de Deus. Ele nos dá esse exemplo que é fantástico e hoje a gente pode seguir, né? A gente, em meio a tantas tarefas, em tantas coisas que a gente faz, é imprescindível estarmos na presença de Deus, para poder refrigerarmos, ter refrigério dele, enfim. É fundamental isso, né? Só que lá para as 3 horas, lá pelas tantas, Jesus percebe que os discípulos não estão conseguindo chegar do outro lado, estão passando um sufoco, porque não conseguem, remam e não saíam do lugar. As ondas, o vento era contrário, as ondas, enfim. Jesus vai ao encontro dele. Aspas, Jesus sempre vai ao nosso encontro. Quando ele pede para a gente fazer algo e está além das nossas pernas, ele não quer que a gente termine ou faça ou cumpra os ministérios e projetos que ele nos chama para fazer sem ele, né? E ele, ou a despeito dele, ou nos vê no sufoco e não está nem aí com a gente, não. Ele percebe e ele está próximo. E ele vai ao encontro, só que foi de uma forma assim meio diferente, os caras ficaram meio, né? Foi andando sobre as águas. Os caras que já estavam cansados, imagina, né? É um fantasma, ficaram aterrorizados, com muito medo, né? E Jesus se aproxima, fala que eles não deveriam temer. E é interessante o relato que se dá depois, e eu queria chamar a atenção nesse ponto, mais especificamente, né? Jesus entra no barco, ele acalma, né? Aquele vento cessa, as ondas, enfim, e aquela paz costumeira que a gente tem quando a gente percebe a presença de Jesus, ou ele age, né, em nosso favor, para a gente conseguir chegar do outro lado. Foi isso que aconteceu. Mas houve um tipo de sentimento que relata em Marcos 6, fala assim, ó: os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Endurecido? Como assim endurecido? Esses caras, como assim não tem entendido o milagre dos pães? Esses caras viviam, respiravam milagres. Como assim? Coração endurecido? Coração endurecido, muitas vezes na palavra de Deus, remete a gente que não tem fé. E para esse tipo de sentimento, o Hebreus nos ensina a guardar o nosso coração, para que o nosso coração não fique sem fé. Não duvide de que Deus é quem ele diz que é, que Jesus é quem ele diz que é, e que ele faz o que de fato ele diz que faz. E que é interessante que mesmo vivenciando todos esses milagres, a preocupação maior de Jesus com essas pessoas aqui, que depois propagariam e dariam sequência ao ministério dele, é que eles entendessem quem Jesus era. Se eles vivenciaram um Jesus que operava milagres tão fantásticos, não só por operar, mas porque Deus se importava. Os ensinos de Jesus demonstravam que Deus se importava, que era importante que as pessoas se voltassem para Deus e aprendessem e restaurassem, tivessem um relacionamento restaurado com Ele, para que eles pudessem voltar a ter vida e saúde, inclusive para o corpo. Porque o distanciamento de Deus, uma das coisas que faz para nós, é vida desregrada, e vida desregrada em todos os níveis possíveis. Seja trabalho demais, trabalho de menos, comendo demais, comendo de menos, tendo sexo demais, tendo sexo de menos, fora do padrão de Deus.
Então essas coisas adoecem as pessoas e Jesus se preocupava em trazer restauração, direcionamento para que as pessoas pudessem ter equilíbrio e a postura e as decisões corretas nessas áreas todas, né? Então, se homens como estes tiveram essa incredulidade, o nosso coração, às vezes em meio ao cansaço, enfim, e às vezes pode ficar incrédulo, e Deus não quer que nós tenhamos essa atitude de incredulidade, queridos. Deus quer que nós guardemos o nosso coração de todo tipo de incredulidade, de todo tipo de falta de fé em quem Ele é e o que Ele faz. Nesses momentos que a gente tem vivido, é fundamental a gente estar com a nossa fé alicerçada na palavra e nele. Isso vai fazer a diferença na nossa vida e na vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, das nossas famílias. Então, que nesse tempo nós possamos juntos buscar ao Senhor e buscar nessa palavra um alimento e guardar o nosso coração de toda incredulidade. Esse é o desejo de Deus para nós, e essa palavra que Ele tem falado muito ao meu coração essa semana, e eu tenho certeza que falou com você também. Que Deus te abençoe e que juntos possamos estar guardando o nosso coração todo tipo de incredulidade, de pensamentos que nos desviem da fé nesse Deus e naquilo que Ele pode fazer. Deus te abençoe. Um abraço.